Olá, Santos, seja bem-vindo. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, Santos. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos, capítulo 21. Você que está entrando, seja muito bem-vindo. Você que vai assistir a live através do canal do YouTube ou daqui do Instagram, seja bem-vindo também, tá bom? Lembrando que eu peço sempre que vocês deem um pulinho lá, mesmo assistindo ao vivo, deem um pulinho lá no YouTube, no canal do YouTube, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, caso não seja inscrito ainda, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mantenha ele no ar, porque eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia, amém? Então vamos glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor, não deixando, né, que o YouTube tire o canal do ar. Eu não estou atrás de seguidor, eu estou atrás de levar a palavra para o Senhor, é tudo para honra e glória do Senhor, tá bom? A minha função aqui é motivar vocês a fazer a leitura da palavra. E eu faço alguns comentários. Então vamos lá, vamos orar para dar início a mais uma live. No nome do Senhor, amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, gratidão por mais um dia único, um dia exclusivo, um dia personalizado que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Pai, abre o nosso entendimento, que essa palavra seja como uma semente fértil. Abra o nosso coração para que entendamos e coloquemos ela em prática. É a nossa oração, Senhor. Abençoa todos os irmãos que estão aqui, que irão assistir essa live, e invade esse ambiente com o teu Santo Espírito, Pai amado, que seja o teu Espírito Santo me direcionando a todo instante. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Seja bem-vindo. Muito bem-vindo você que está chegando. Vamos começar então a leitura do capítulo 21. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós no dia seguinte. Chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar viagem. Todos os discípulos, cada um com a tua mulher e os teus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E, ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Então, aqui a gente começa com Paulo. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos, vocês que entraram. Nós estamos começando a leitura do livro de Atos, capítulo 21. Então, o capítulo começa com Paulo voltando para Jerusalém junto com seus discípulos, até que o seu navio para em Tiro para descarregar, e lá ele passa 7 dias com seus discípulos. E esses discípulos, eles falam claramente que Paulo ele não deveria
ir para Jerusalém, ele deveria desistir da sua ida, né, para Jerusalém, pois estavam com medo que ele fosse morto. Mas mesmo assim, Paulo confirma sua viagem. E no 7º dia, como mostra aqui, no versículo, aqui ó, todos os discípulos, cada um com a sua mulher e seus filhos, acompanharam Paulo e ajoelhados na praia. Então, no 7º dia, Paulo continua a sua viagem, mas no 7º dia eles levam Paulo até a praia, né? E oram ajoelhados. Deve ter sido uma cena muito linda, né, gente? Eu fecho o olho e eu imagino os discípulos com as suas esposas orando ajoelhados e se despedem de Paulo, que estava convicto que tinha que ir para Jerusalém. Aí continua no verso 7. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida. Desculpa, gente. Ptolemaida. Nossa, cada nome. Onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passado aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Então, quando Paulo chega a Cesareia, ele se hospeda na casa de Filipe, o diácono conhecido como evangelista. Lembram dele? E ele tinha 4 filhas, e as 4 filhas dele também eram profetisas, elas profetizaram, elas eram evangelistas. E Ágabo profetizava que Paulo iria ser pego em Jerusalém, iria ser arrastado. E Paulo tinha plena convicção de que estava indo para Jerusalém, não porque ele queria, mas porque Deus tinha mandado. Então ele apenas estava obedecendo a uma ordem de Deus. E Paulo estava pronto, aqui diz na palavra que ele estava pronto para ser morto se assim precisasse. Tamanha a fé dele, né? Verso 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os
saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Aí ele vai contar todas os milagres, né, que Paulo fez através do Senhor na sua trajetória até aqui. Ouvindo isso, eles deram glórias a Deus e lhes disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei? Então, eles estavam alertando a Paulo: Paulo, você levou a palavra, mas muitos ouviram e muitos não ouviram. Muitos, eles se preocupavam com a lei de Moisés. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios e a se apostatarem de Moisés. Olha isso. Então, eles já estavam avisando a Paulo que aqueles, você percebe que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Mas eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Então estava dizendo para Paulo que Paulo estava ensinando, alertando, né? Que Paulo estava ensinando para que eles apostatassem da lei de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Então, ele estava pedindo para que Paulo levasse esses 4 homens e que raspassem a cabeça desses homens, né, para o ritual de purificação. Assim, todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. A perseguição continua, né, gente? Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar
o comandante e os soldados pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: mate-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... Aí começa o capítulo 22, que será dito amanhã. Então, gente, o que esse capítulo mostra para a gente... Oi, José, boa tarde. A inabalável, esse capítulo mostra a inabalável fé, né? A inabalável fé, a inabalável resistência de Paulo em continuar sua missão, apesar dos muitos obstáculos e perigos que ele enfrentava. Ele foi avisado pelo Espírito Santo. Lembra que Ágabo avisou a ele, profetizou a ele com seu cinto a respeito de que ele poderia ser morto. Então ele foi avisado pelo Espírito Santo e pelo profeta Ágabo sobre os perigos que o esperavam em Jerusalém, mas permaneceu firme em sua determinação de ir para lá e continuar seu ministério. Então, nada abalava a fé e a perseverança de Paulo. Esse capítulo também ele destaca a importância da comunidade na vida de um cristão, como uma comunidade ajuda, né? E Paulo ele foi acolhido e apoiado pelas comunidades cristãs local de Tiro e de Cesareia. E sua hospitalidade lhe deu força e o encorajou, e o encorajamento, né, que ele precisava para continuar sua jornada. No geral, a gente vê que esse capítulo demonstra coragem, determinação e fé de Paulo. E a importância, né, da comunidade cristã na vida de um crente. Eu fiz um resuminho aqui, eu vou ler para vocês o resumo que eu fiz. Em Atos 21, veremos que nossa história continua com Paulo em direção a Jerusalém. Paulo chega a Tiro, Paulo vai para Cesareia, Paulo chega em Jerusalém e Paulo é preso no templo. Então nós temos essas quatro fases dessa viagem missionária de Paulo. Então ele visitará várias igrejas a caminho até lá, fortalecendo suas comunidades, porque ele fazia isso. Ele voltava em suas comunidades para exortar, animar, fortalecer a elas, entregando palavras de fé e boas novas da graça de Jesus.
testemunhando toda a obra redentora feita nas nações as quais visitou, as multidões que foram salvas e abençoadas, sejam elas de judeus ou gentios, o evangelho chegou a vários lugares. Isso Paulo conta. Em Cesareia, quando ele viaja lá para Cesareia, ele se hospeda na casa de Filipe, eu falei aqui, o evangelista, um homem fiel e temente a Deus, que tinha 4 filhas solteiras e que eram profetisas da cidade. Então também eram filhas, mulheres temente a Deus e profetizavam na cidade. E eles indo para lá, chegando na Judéia, logo após, chegando na Judéia, esse profeta chamado Ágabo, com o seu cinto, com o cinto de Paulo nas mãos, profetizou, né, todo o sofrimento que ele iria sofrer em Jerusalém. Ele ia ser caçado pelos judeus e entregue nas mãos dos romanos. Mas nós veremos aqui, gente, nós vemos aqui nesse capítulo que Paulo, ele está pronto, não só para sofrer, como para morrer em nome de Jesus. Aí eu parei para refletir, será que eu estou pronta? Será que nós estamos prontos para morrer, para sofrer em nome de Jesus? Porque nós vivemos perseguições também, mas não tamanha violência como Paulo sofreu. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Então eu me pergunto, eu sempre olho para dentro de mim e pergunto, será que eu estou pronta para sofrer e para morrer em nome de Jesus? E aí eu peço ao Espírito Santo, eu peço ao Senhor que me fortaleça, que derrame o teu Espírito, né, na minha vida, para que eu tome posse dessa força, porque é uma força que a gente recebe em nome de Jesus quando a gente vive a fé, né? Quando a gente reconhece esse amor que Deus derramou por nós na cruz. Então, que o Senhor me fortaleça e fortaleça o irmão, para que qualquer perseguição que a gente suporte, como Paulo suportou. E chegando a Jerusalém, ao aparecer na cidade, os judeus da Ásia incitam a multidão contra ele, espancando, né? Chamando a atenção do tribuno que administrava aquela região, levando-o a confundir Paulo com o rebelde egípcio famoso da época. Então, eles estavam confundindo Paulo com alguém, eles não sabiam verdadeiramente quem era Paulo. E Paulo pede a palavra como cidadão romano e falará perante a todos. E aí, essa fala, essa apresentação, quando Paulo começa a falar, ele está apresentando a sua defesa, né, para as pessoas, para o povo. Mas esse capítulo a gente vai ler amanhã, amém? Então é isso, terminamos o Evangelho de Atos, capítulo 21, e aprendemos, né, a fé inabalável, a fé de Paulo, né, e a disposição dele de continuar a sua caminhada, as suas viagens missionárias, mesmo sabendo que iria sofrer perseguições, ele sabe, ele disse que mesmo que ele tivesse que morrer, ele iria continuar. Ele já disse aqui no livro de Atos que ele já havia morrido. Então a gente entende que quando a gente morre para esse mundo, a gente vive para o Senhor. E é isso que Paulo diz aqui para a gente, né? Que ele seria capaz de qualquer coisa para sofrer, como para morrer também em nome de Jesus.
Que Deus nos dê, né? Nos capacite, nos dê essa coragem, mas só através de conhecê-lo, é só através de ter um relacionamento íntimo com ele, é que podemos ter essa certeza de que nada nos parará, nenhuma perseguição, que nenhuma. Porque a gente sofre perseguição hoje, não dessa forma, mas a gente ainda sofre perseguição, às vezes, da própria família, de pessoas próximas, pessoas que criticam a nossa fé, que dizem que a gente você é bitolada, você só fala em Deus. Mas quem tem Jesus, a gente gosta de falar de Deus, né? Mas a gente não é bitolada, a gente conhece o Senhor. Então, que Ele nos capacite a orar por essas pessoas que não conhecem, né? Porque a hora que eles entenderem da profundidade, da largura, do comprimento, do tamanho do amor de Deus por nós, eles vão sentir a mesma coisa, a plenitude desse amor jorrando dentro da gente. E aí a gente passa a transbordar para o outro. Então, que sejamos como Paulo, né? Estejamos prontos, que estejamos prontas, não só para sofrer, como para morrer, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para terminar a live. Pai querido, obrigada, Senhor, obrigada por essa leitura, obrigada, Senhor, por alguns comentários que aqui fiz, pelo Senhor me dar discernimento, me capacitar a cada dia a entender mais o Teu Evangelho. Obrigada, Senhor, que continuemos firmes, firmes na leitura da Tua Palavra, porque através dela é que o Senhor fala conosco. É através dela que podemos te conhecer mais, porque só conhecemos um verdadeiro amigo convivendo com ele. E o Senhor é o nosso maior amigo. Por isso precisamos te conhecer mais e mais. Que tenhamos ânimo, que tenhamos a vontade no coração de abrir as Escrituras e fazer leituras edificantes para a nossa vida. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque sem a Tua ajuda não conseguiremos. Então ajuda, Espírito Santo, nos fortalece, nos dá ânimo. Nos ajuda também, Senhor, a manter um relacionamento de intimidade, tanto na leitura quanto na oração. Que sejamos filhos obedientes, filhos que buscam a santidade, que falemos tudo que vem ao nosso coração ao Senhor, Pai. Que tenhamos momentos de qualidade na Tua presença. Para isso, Senhor, nos ajude, para que a gente coloque a nossa comunhão, o nosso relacionamento contigo como primícia do nosso dia. Pai, que a gente não deixe de ler as Escrituras, que a gente não deixe de ter um momento a sós contigo. Nos ajuda, Paizinho. Agora eu te peço, Senhor, cuida do dia dos meus irmãos, daqueles que estão aqui nessa live, ao vivo. Cuida de cada um, cuida de suas famílias, cuida de seus filhos, cuida do seu trabalho. Dê a eles aquilo que eles necessitam, a provisão do alimento, a provisão financeira, a provisão na saúde e a provisão espiritual, que é o maior alimento que precisamos ter. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Ajuda, Senhor, que a gente tenha cura das nossas enfermidades, tanto enfermidades físicas do corpo, quanto das nossas enfermidades espirituais. Cuida também, Senhor, do seu povo que está lá no sul. Cuida de cada um no Rio Grande do Sul, Pai. Coloca fogo, luz nos olhos dessas pessoas que estão na linha de frente para salvar pessoas, nesses voluntários
que estão na linha de frente, tanto para salvamento de pessoas, de animais, quanto dessas pessoas que estão como voluntários nos abrigos, Pai. Cuida de cada um, dê saúde, dê disposição, dê renovo na vida de cada um. Coloca fogo em seus olhos para que eles consigam ver lugares que até então não conseguiram, para alcançar vidas que clamam por socorro. Coloca, Senhor, estende, Senhor, as tuas mãos e dirige cada embarcação, cada barquinho, cada jet ski, cada bote, a lugares em que ainda não estiveram, mas que existem pessoas clamando por socorro. Pai, coloca também pessoas corretas, pessoas de índole boa, pessoas que estejam dispostas a proteger esse povo tão sofrido, Pai, porque já estão passando por muitas coisas. Então, coloque a sua mão para que essas pessoas sejam protegidas por homens de bem, por pessoas de bem, e que o Senhor coloque a sua mão de fogo, Senhor, nesses homens maus, em pessoas que se aproveitam de situações para fazer mal aos pequeninos, para fazer mal aos idosos, a mulheres, Pai. Cuida de cada um, com a provisão necessária que está sendo doada por cada um de nós, por cada um do povo desse mundo. Não é só do povo do Estado, não é só do povo do Brasil. O povo do mundo está compartilhando o sentimento de compaixão com esse povo tão sofrido. Abençoa, Pai. Derrama o renovo, derrama esperança em todos eles, Pai. Que o Senhor os alimente, Pai, através das doações que têm chegado, porque nós cremos que o Senhor está agindo. Então, através dessas doações, que todos sejam alimentados, mas que o Senhor use também filhos teus para levarem o alimento da palavra a cada um. É isso que eu peço, Senhor, é isso que eu peço. Cuida, protege, abençoa, dê esperança, Senhor, dê esperança. Renova as forças de todos, Senhor, não só daqueles que perderam tudo material, tudo, perderam também pessoas, vidas, Pai. Fortalece essas pessoas, mas fortalece também esses grandes homens voluntários que estão sendo usados por Ti para abençoar todo esse povo. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aldísio, boa tarde. Gente, então é isso, né? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Nós iremos fazer a leitura do capítulo 22, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau.